Muito bom dia, povo de Deus, que a paz do Altíssimo encontre cada coração agora e o encha de calma, coragem e direção, pois o Senhor nos sustentou e continuará a nos sustentar em cada detalhe da jornada, do amanhecer ao anoitecer, da semente à colheita, do silêncio à canção de louvor. Que esta semana seja marcada pela presença de Deus, transbordando força para os desafios, paz que aquieta a alma, esperança que não se apaga e alegria que não depende das circunstâncias, porque Ele é fiel e permanece fiel. A palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro 1:3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa é a âncora que firma nossos passos. Esse versículo nos recorda de uma verdade poderosa. A ressurreição de Cristo venceu a morte, desarmou o medo e nos introduziu em uma nova vida, um recomeço que não é frágil nem passageiro, mas firmado na eternidade do amor de Deus. Vivemos agora com propósito, com graça e com uma esperança que não murcha, mesmo quando os ventos mudam e o mundo tenta apagar a chama da fé, porque nossa esperança é viva e o nosso Cristo está vivo. Essa esperança é firme, não se prende ao que os olhos veem, não se curva às incertezas do tempo, mas descansa na obra eterna, consumada na cruz e confirmada pelo túmulo vazio, sinal de que a última palavra pertence a Deus. Hoje, somos convidados a renovar o compromisso com essa esperança, a lembrar que a história não termina no caos, mas na vida que flui do Cristo ressuscitado, que transforma pranto em dança, cinzas em coroa e desalento em canção nova. Há uma nova vida em nós, sustentada pela fidelidade de Deus, alimentada pela sua palavra e fortalecida pelo Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimíveis e reaquece o coração abatido. Antes de começarmos esta oração, escreva com fé: em nome de Jesus, eu declaro, o que era impossível, Deus já está transformando em milagre. E apresente, com humildade e confiança, seus pedidos diante do trono da graça, crendo que testemunhos brotarão como rios no deserto. Que este momento seja um altar de restauração, renascimento e confiança. Entregue o dia nas mãos do Senhor e una a voz, a alma e o pensamento a esta oração, acreditando que quem pede recebe, quem busca encontra e quem bate tem a porta aberta. Senhor, nosso Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda a esperança, aqui nos colocamos com gratidão por mais um dia de vida, por cada batida do coração e por cada chance de recomeçar sob a Tua luz, que dissipa sombras e endireita veredas. Obrigado, porque abrimos os olhos e respiramos, não por mérito, mas por graça, e porque por meio da ressurreição de Jesus Cristo, fomos regenerados para uma esperança viva que sustenta, consola e impulsiona. Fomos tirados das trevas e transportados para o reino do Filho amado, libertos da condenação e chamados pelo nome, recebendo um novo coração e uma esperança que supera diagnósticos, crises e dores, pois a tua fidelidade não falha. A nossa esperança é viva, porque Jesus vive, e como diz 1 Pedro 1:3, fomos regenerados pela tua grande misericórdia. Essa regeneração não é um retoque, é um novo nascimento, uma nova criação que aprende a ver com os olhos da fé. Pedimos que a verdade da ressurreição transforme a nossa visão, que os olhos se fixem nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à tua direita, e que o coração encontre descanso em tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a viver com esperança viva nos dias bons e nos dias difíceis, a lembrar que a vitória não está nos resultados, mas em Ti, e que a Tua mão sustém os que vacilam e levanta os que caem. Que nosso coração se firme na Tua palavra, como declara Romanos 15:13. O Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele,
para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo e que esse transbordar alcance lares, ruas e nações. Pedimos que a esperança renove os cansados, reacenda a fé dos desanimados e devolva o brilho aos olhos de quem já pensou em desistir. Porque em Cristo nenhum fim é definitivo. Assim como Marta e Maria diante do túmulo de Lázaro, muitos choram por situações que parecem perdidas, mas a tua voz ainda ecoa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E a tua palavra não volta vazia. Declaramos que sonhos, propósitos e dons adormecidos despertam agora pelo poder da ressurreição. Sopra, Senhor, teu fôlego sobre corações frios, endurecidos ou indiferentes, e reacende a paixão pela tua presença. Que a nova vida em Cristo seja visível em palavras, atitudes e decisões. Que vivamos não mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós, sendo cartas vivas da tua graça. Como está em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, e nós abraçamos essa verdade com reverência e ousadia. Pai amado, santo e justo, aproximamo-nos reconhecendo quem somos. Pecadores que necessitam de graça, filhos que precisam de correção, servos que carecem de purificação, e por isso pedimos perdão com coração quebrantado. Perdoa quando desprezamos a nova vida, quando o pecado endureceu o coração, quando negligenciamos a comunhão e escolhemos nossos próprios caminhos. Perdoa palavras impensadas, pensamentos impuros, escolhas egoístas e atitudes impacientes. Perdoa o orgulho que nos prende, a incredulidade que rouba a esperança viva e a desobediência que enfraquece a fé. Hoje nos voltamos a Ti em contrição, certos de que um coração quebrantado e contrito Tu não desprezas, como diz Salmos 51:17. Lava-nos com o sangue de Jesus, apaga as marcas do pecado, fecha feridas e renova a alegria da salvação, cria em nós um coração puro e renova um espírito estável, como orou Davi, para que caminhemos em santidade. Sabemos que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, nos apropriamos da graça e da reconciliação, certos de que quem confessa e deixa, alcança misericórdia, e rogamos por um arrependimento que frutifica. Toma, Senhor, todo o peso, toda a culpa, toda a ansiedade e todo o sentimento de indignidade. Quebra correntes internas, desarma ciladas e derrama bálsamo sobre memórias que ainda doem. Renova-nos, Espírito Santo, enche-nos com teu fogo, teu zelo e teu amor. Dá-nos frutos de justiça, humildade e obediência, e que a paz que excede o entendimento guarde mente e coração. Ensina a perdoar os que feriram, que a mesma graça recebida seja estendida, libertando de mágoas e ressentimentos, para que a luz do teu rosto brilhe sem obstáculos em nós. Obrigado, Senhor, porque tua misericórdia é maior que o erro, a cruz foi suficiente e o túmulo vazio nos dá livre acesso ao trono da graça, onde encontramos favor oportuno. Oramos uns pelos outros, como ensina Tiago 5,16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e cremos no teu mover entre nós. Intercedemos pelos irmãos e irmãs que oram neste momento, pelos que choram em silêncio, pelos que esperam em Ti com lágrimas e fé. Visita, fortalece, consola e cura, e faz de cada súplica um incenso suave diante do Teu altar. Clamamos pelas famílias, casamentos e lares. Restaura respeito, fidelidade e diálogo. Que Tua presença reine nos ambientes, dissipando contendas e abrindo caminho para reconciliação e paz. Estende Tua mão sobre os enfermos, visita hospitais, leitos e casas, toca ossos, órgãos e células, e concede curas extraordinárias, pois Tu és o médico dos médicos, e nada Te é impossível.
Acolhe os que lutam com ansiedade, depressão e angústia. Que o teu espírito traga paz à mente e restauração às emoções, pois está escrito em Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Quebra as cadeias dos vícios e das amarras espirituais, dependência química, alcoolismo, compulsões e mentiras. Levanta testemunhos de libertação, restaura pessoas e cura famílias para a glória do teu nome. Abençoa relacionamentos e ambientes profissionais. Dá sabedoria para conflitos e graça para influenciar com amor, fazendo-nos sal e luz onde pisarmos. Lembra-te dos moradores de rua, órfãos e idosos abandonados. Dá dignidade, sustento e proteção e levanta teu povo como resposta prática, com mãos estendidas e corações sensíveis. Cobre o Brasil com tua justiça. Levanta governantes tementes, promove paz e equidade e traz refrigério às nações em guerra, fome ou perseguição, enviando missionários e intercessores cheios de compaixão. Une tua igreja, cessa divisões e escândalos, purifica a noiva, alinha ao Evangelho e enche do Espírito Santo, para que haja um só corpo e um só coração em santidade e verdade. Sopra avivamento. Levanta pregadores ousados, intercessores vigilantes e jovens inflamados de amor. Transforma desertos espirituais em jardins de intimidade contigo. Busca os afastados, que a misericórdia os alcance. Caia a cegueira, o coração de pedra seja trocado por coração de carne, e que a alegria da salvação seja restaurada em nome de Jesus. Cremos que o Senhor ouve e responde, pois está escrito em Jeremias 33:3. Clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E por isso, clamamos com confiança. Reconhecemos que tudo vem de tuas mãos. Tu és o Deus que sustenta, provê, abre caminhos e instrui com sabedoria. E tua fidelidade não falha quando o cenário humano falha. Em Filipenses 4:19 está escrito: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E ancorados nessa promessa, apresentamos a vida financeira. Visita os que enfrentam dívidas, desemprego, descontrole e medo. Dá sabedoria para administrar, disciplina para poupar, diligência para honrar compromissos e serenidade para esperar o tempo da abundância. Faze-nos mordomos fiéis como José, prudentes em tempos de escassez e generosos em tempos de fartura, planejando e organizando com visão do céu. Abre portas de trabalho que ninguém pode fechar. Concede estabilidade, favor e proteção. Confirma sobre nós as obras das mãos, como diz Salmos 90:17, e que tudo o que fizermos prospere. Concede promoções justas, crescimento íntegro e reconhecimento no tempo certo. Derrama criatividade, sabedoria e inteligência emocional para decisões difíceis, guiados pelo teu Espírito. Abençoa empreendedores, autônomos e empresas. Dá estratégias alinhadas à tua vontade, ética nos negócios, compaixão nas relações e prosperidade que glorifique o teu nome, com conexões certas e oportunidades improváveis. Como diz Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Hoje, consagramos projetos, contratos e fontes de renda ao teu altar. Guarda-nos da ganância e do amor ao dinheiro. Torna-nos generosos como Abraão, prontos a repartir e a semear em vidas e causas que refletem teu reino. Se algo em nós precisar de alinhamento, corrige-nos com amor, e já te agradecemos pela provisão que chegou e pela que virá, porque teus recursos não secam e tu és o Deus das viradas. Lembra-nos de Elias, sustentado na seca, e da viúva provida no tempo difícil. Usa meios sobrenaturais para socorrer, surpreender e renovar a esperança, e multiplica o pouco para que sobre e alcance outros. Declaramos que a esperança não está no saldo da conta, no cargo ou nas riquezas.
mas na tua fidelidade. Por isso, profetizamos estabilidade, sabedoria e colheitas abundantes, com honestidade e generosidade. Proclamamos tuas promessas, fomos regenerados para uma esperança viva. Não caminhamos mais sob o peso do passado, mas com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé, que nos chama para fora do vale e para o monte da tua presença. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas, e nós assinamos essa verdade com a vida. Cremos que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, como Romanos 8,11 declara. E esse poder vivificador age agora onde tudo parecia morto, restaurando relacionamentos, saúde, emoções e propósitos. Nossa esperança não se apoia na lógica humana, mas nas promessas eternas. Jeremias 29,11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, e nós recebemos esses planos com fé. Apegamo-nos com firmeza à esperança, como em Hebreus 10:23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e por isso não recuaremos. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso fala e não age? Acaso promete e não cumpre? Como diz Números 23:19. E confiamos que o que começou em nós completará. Por isso declaramos vida abundante, paz que guarda, alegria que fortalece, fé que move montanhas e esperança que atravessa vales, porque Jesus ressuscitou e nos libertou do medo e da desesperança. Somos filhos do Altíssimo, herdeiros da promessa, selados pelo Espírito Santo, chamados para viver com propósito e para brilhar como luzes em meio às trevas, sem retroceder. A ressurreição não é apenas evento passado, é poder presente e fonte eterna. E por ela nos levantamos a cada dia e dizemos: minha esperança está em Cristo e nele tenho vida, hoje, amanhã e sempre. Crendo com Davi, afirmamos o que está no Salmo 27:13. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E aguardamos com expectativa portas abertas e respostas que já se movem em nosso favor. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, como declara Romanos 8:37, e essa é a nossa fé inabalável. Chegamos ao final desta oração com o coração aquecido e grato, lembrados de que por meio da ressurreição fomos regenerados para uma esperança viva que não depende de cenários, mas se ancora na eternidade do Deus que nunca falha. Obrigado por nos ouvir, acolher e renovar, por ministrar vida enquanto orávamos, por alinhar passos e acalmar tempestades internas, conduzindo-nos em triunfo. Mesmo que a jornada pareça árdua, Isaías 40:31 nos assegura: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não se fatigam, e nós esperamos, confiamos e prosseguimos. Fortalece os cansados, anima os desanimados, reacende a chama nos que se sentiram esquecidos e sela nos corações a certeza de que a tua boa mão já está agindo, ainda que os olhos naturais não enxerguem. Declaramos em fé: a resposta está a caminho, a restauração começou, a cura foi liberada e a paz está sendo derramada, porque a nossa esperança é viva e reina para sempre em Cristo Jesus. Que tua presença permaneça em cada lar, que tua palavra ecoe ao longo do dia e que ninguém saia desta oração como entrou, mas renascido em ânimo, visão e propósito, pronto para dar passos de obediência. Como em Romanos 15:13 pedimos: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo e assim caminhem firmes.
que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Se este momento falou ao coração, escreva Amém como selo de fé. Compartilhe pedidos de oração e una-se em intercessão, para que rios de testemunhos nasçam deste altar de clamor e louvor ao Deus vivo. Compartilhe esta oração com quem precisa de esperança. Uma simples semente lançada pode ser a resposta que alguém clamava em secreto, e que o Senhor multiplique a graça sobre cada vida alcançada. Que a paz do Senhor encha o lar, que a esperança viva da ressurreição ilumine os passos e que a vida reflita a nova criação que somos em Cristo, para a glória do seu nome, até que ele venha.